Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste de Sobradinho e Porto Alegre pela Pop TV. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E hoje a gente tem um programa especial, um programa para tirar a dúvida de vocês e também aqui dos nossos jornalistas sobre ele, sobre o Pix. Precisamos falar sobre o Pix mais uma vez. Então, vou dar bom dia para o André antes de tudo isso, mas já estou adiantando que o programa hoje é diferente. Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Sim, a gente teve um fim de semana que muita dúvida surgiu. Você entrava no mercado, você entrava num Uber, você passava por qualquer canto, você via uma pessoa com dúvida, com medo sobre essa questão aí do Pix, que não é muita mudança, mas a gente vê aí que muita dúvida acabou acontecendo na cabeça das pessoas, até no próprio grupo de jornalismo aqui de série, muitas dúvidas estavam aparecendo, então a gente decidiu aí pedir para os jornalistas da casa aí fazerem suas perguntas, que devem ser perguntas que vocês da audiência também estão tendo em relação a isso, né? Então a gente vai fazer um programa especial para tentar zerar de vez aí qualquer resquício aí de fake news, qualquer resquício aí de dúvida que possa aparecer sobre esse assunto aí do Pix, né? Então, a gente já pode, inclusive, começar aqui vendo a primeira questão aí do jornalista, o Fábio Panuzio. Ele mandou aqui um vídeo aqui pra gente, né? Então, são 4 vídeos que a gente vai ver hoje. Quem sabe a gente até faça mais vídeos aí se surgirem mais dúvidas aí nos próximos programas, então não é um programa fechado. Então vamos começar com o Fábio Panuzzi aí, porque ele tem uma dúvida aí sobre o Pix e sobre essa questão aí de fake news aí, o que pode estar por trás de tudo isso. Bom dia, pessoal. Olha, muito obrigado pela oportunidade de participar do programa. E eu quero dizer que eu vejo com muita estranheza há muito tempo como o Pix tem sido utilizado como uma espécie de plataforma da extrema-direita para atacar esse governo. Queria entender por quê, porque as mentiras vêm lá de trás. A gente se lembra muito bem aqui que o Bolsonaro se gabou. Eu fiz o Pix, era mentira, não fez Pix nenhum. O Pix entrou em operação na gestão dele, mas ele é uma concepção bem anterior. E depois vieram todas essas notícias aí, falsas, né? Dando conta de dificuldades que o governo criaria para quem usa o Pix como meio de fazer a moeda circular. Queria entender por que disso. Por que o Pix é um alvo tão contumaz do achaque contra a verdade factual da extrema-direita? E por que essas notícias falsas pegam tanto, especialmente entre a população mais humilde do Brasil? Ótima pergunta, Panuzio. Eu acho que a gente pode começar a falar sobre isso se a gente for pegar aí todo esse cenário, esse contexto que está tendo aí, de que a sensação econômica que existe no Brasil hoje é diferente do que os números mostram, né? Muito por causa de fake news, muito por causa da própria grande mídia que acaba trazendo uma narrativa de que essas melhoras que o governo está tendo aí de alta de PIB, de desemprego baixo, de inflação que está controlada sim, né, mesmo com o estouro da meta, mas a gente ainda tem uma inflação bem controlada. Então você tem esse cenário desse mundo real sendo muito bom para o governo, mas a narrativa não é boa nem para a extrema-direita e também não é boa para o mercado financeiro, que já declarou abertamente guerra, né, contra o governo. Só a gente vê as especulações que a gente tem. O Pix, ele hoje é a ferramenta, se não é a principal, mas é uma das principais ferramentas de transação da economia brasileira. Então todo mundo usa Pix, seja para receber a sua renda, seja para fazer os seus pagamentos, seja para comprar as coisas no mercado. Então o Pix ele é largamente usado até pela sua facilidade, né? E por ser uma moeda digital e por ser um mecanismo digital de transações e também pelo fato de ser algo novo, que começa a partir de 2018, existe sempre um temor aí que isso vai ser alterado, porque é algo muito novo, muito bom, que ganhou uma grande assertividade para o cidadão brasileiro comum. Todo mundo usa muito o Pix hoje aí. A gente praticamente, não lembro a última vez que eu saquei dinheiro na minha vida. Eu acredito que faz mais de 2 anos que desde que começou o Pix eu não tenho uma nota física na minha carteira, só uso o Pix nessas transações. Então, sempre até porque é algo novo, existe o temor de que isso vai ser mudado. E esse temor aí
de que isso vai ser mudado, principalmente porque colocou-se na cabeça das pessoas a figura de taxador no Haddad, fica muito fácil para que a extrema-direita use e se falar que vai taxar qualquer coisa. A gente já viu aqui taxação sobre cachorro, taxação sobre filho, então você tem um monte de fake news. Então eles vão jogando as fake news, só que a do Pix é muito sensível. Então você se utiliza muito de um lado sensível das pessoas, porque imagina você ter que pagar agora impostos sobre o meio de pagamento que você recebe seu dinheiro aí para os trabalhadores informais, ou até mesmo trabalhadores formais, que você paga suas contas, então é muito sensível, o brasileiro tem muito medo em relação a isso. Então é um alvo muito fácil. E as pessoas hoje, cada vez mais, elas se informam menos pelos meios tradicionais, acreditam em tudo que elas recebem na internet, o Pix acaba sendo um alvo preferencial. Então entra dentro da guerra de tentar desmoronar o cenário econômico positivo que você tem aí do governo nesse momento. Então eu acho que esse é o principal ponto. É mais uma ferramenta, a ferramenta principal da extrema-direita, para você conseguir desmontar o bom cenário econômico que a gente está tendo a partir de uma percepção de que a economia vai piorar. Então, é uma tentativa que a gente viu esse fim de semana que se mostrou muito efetiva. Então, aperte os cintos que pode vir coisa pior ainda, para desmontar o bom cenário econômico, para tentar mostrar que mesmo que as pessoas estejam com uma vida boa hoje, vai piorar porque o governo é malvado, ele quer taxar todo mundo, né, Débora? Exatamente. O Pix ele é muito popular, né? Eu acho que eu resumiria dessa forma. É um meio de pagamento que se popularizou muito e muito rápido. Então, você atacar com uma fake news algo como o Pix, né? Falar que o Pix vai ser taxado, e a próxima pergunta tem muito a ver com isso, acaba disseminando muito rápido, ela acaba viralizando muito rápido, justamente porque é muito popular. Todo mundo faz Pix. Hoje em dia, se você precisar comprar alguma coisinha ali, a pessoa tem uma chave Pix para receber. Eu mesmo posso falar por mim, eu perdi meu cartão de débito faz muito tempo. Foi ali na pandemia, foi antes da pandemia que eu perdi meu cartão de débito e na pandemia a gente não mexia com o dinheiro. Desde então eu nem pedi segunda vez, eu deixei bloqueado e aí eu uso só Pix porque é muito mais simples, é muito mais rápido. Então, como é muito popular, se você ataca algo popular, tem mais chance de se disseminar. E é isso que a gente está vendo acontecer. Eu posso... Assim, acho que eu não consigo nem numerar quantas vezes eu ouvi no fim de semana as pessoas comentando sobre isso. Eu estava esperando uma encomenda no meu condomínio, os entregadores estavam conversando com o porteiro que fica na porta sobre a taxação do Pix. Você está andando na rua, as pessoas estão comentando uma com as outras sobre a taxação do Pix. Então, é algo que se populariza muito e é muito difícil de desmentir também. Uma fake news, quando ela acaba disseminando, o trabalho para desmentir aquilo é muito mais árduo, principalmente se for algo que mexe no bolso das pessoas e numa questão tão popularizada. Mas a próxima pergunta tem muito a ver com isso, então nem vou adiantar muito, vou chamar a Elô Vilela aí para mandar a sua dúvida para a gente. Eu fui fazer a unha, cheguei lá, a dona do salão estava desesperada, achando que vão taxar o Pix dela. É verdade ou não é? Por que essa portaria agora? Quem ela realmente atinge? Bom, essa instrução normativa, na verdade, ela é muito mais uma atualização do que qualquer outra coisa, porque monitorado pela Receita, a gente já tá? O banco, ele já informa para a Receita Federal as suas movimentações mais elevadas, vamos pensar assim. Tem até a última pergunta, eu vou falar mais sobre isso, mas já existiram ao longo do tempo aí muitas fake news em relação a esse monitoramento, inclusive. As pessoas têm muita dificuldade de entender que a Receita já tem acesso a esses dados. Tanto que a gente vai falar bastante de declaração pré-preenchida daqui a pouquinho, mas muitas das suas coisas já vêm preenchidas ali na declaração. Isso vem justamente desse cruzamento de dados, dessa evolução da tecnologia. Então, monitorado, se você tem conta em grande banco, e a gente está falando dos bancões mesmo, você já tá? Essas informações elas já estão disponíveis para a Receita Federal há muito tempo. O que mudou com a instrução normativa? A entrada do Pix, porque até então o Pix não era popular, né? A gente tinha DOC e TED, tinha outras formas ali de pagamento, outras formas de transferência eletrônica de mesmo banco, que é a famosa TEF, DOC e TED, mas o Pix ele veio aí
se popularizando nos últimos anos. Então, ele precisou ser incluído na instrução normativa como obrigatoriedade de informar dessa informação para a Receita. Outra coisa que ganhou muita popularidade dentro das instituições financeiras, as empresas, né, de pagamento, que a gente chama de instituições de pagamento, que são aquelas famosas ou Pago ou Pay, né? Então, a gente tem várias hoje. Muita gente recebe, é muito fácil ter uma chave Pix de uma conta digital assim. Então, essas empresas, né, essas instituições financeiras, assim como os bancos, também vão ter que ter essa obrigatoriedade de trazer essas movimentações. Então, isso é uma atualização, né? Teve que incluir o Pix no monitoramento e teve que incluir essas outras instituições de pagamento também. O que mira, basicamente, essa movimentação, né, esse monitoramento de movimentação bancária? Principalmente se a gente for pegar movimentações atípicas. Então, a pessoa ela tem uma conta, ela tem uma declaração, ou ela tem uma renda muito pequena declarada para a Receita Federal, e ela começa a ter uma movimentação muito atípica, ou de patrimônio, ou de realmente uma movimentação bancária muito fora da normalidade, aquela conta acende um alerta. E esse alerta já existe nas instituições bancárias há muito tempo. Eu posso falar isso porque eu trabalhei no mercado financeiro por muitos anos e eu já trabalhei com pessoa física também. Então, esse monitoramento de prevenção de lavagem de dinheiro vem, às vezes, do sistema do próprio banco. Quando começa a ter ali uma movimentação muito estranha na conta, aquela conta ela é bloqueada de pronto, porque pode ter ali um indício de lavagem de dinheiro. Então, o que é, né, esse monitoramento? É justamente para isso, para cruzar dados, para ver se aquela pessoa está tendo uma movimentação muito atípica com o que ela declara. Isso acaba mirando ali em todo mundo vai ter essa movimentação tão olhada de perto? Provavelmente não. Primeiro porque a Receita não vai ter braço para conseguir monitorar tudo tão de perto. Mas ela vai começar a monitorar essas contas que começam a acender alertas muito estranhos de movimentação. E aí você precisa incluir o Pix. Você precisa incluir outras instituições de pagamento que ganharam notoriedade nos últimos anos, porque você precisa ter essa imagem mais completa, tem que ver o cenário mais completo. Porque se você tira o Pix da conta, essa pessoa que vai querer lavar dinheiro, a pessoa que vai querer ter uma evasão fiscal, ela vai usar o Pix para isso, porque ela sabe que ali ninguém está olhando. Mas agora, sabendo que está olhando, talvez pense duas vezes. Então, essa atualização, ela vem justamente para isso. Não é para pegar, como a gente está vendo aí nas notícias, para pegar o pipoqueiro, para pegar a manicure, para pegar a Dona Maria que faz bolo, porque eu já ouvi de tudo isso, né? De tudo um pouco, nos comentários isso aparece direto. Não é para mirar nessas pessoas, é para ver quem está tendo movimentação muito atípica, que pode estar lavando dinheiro, que pode estar cometendo alguma fraude, que pode estar tendo uma evasão fiscal grande. Então, é para olhar para esse tipo de coisa, porque acender alerta não vai acender para todo mundo. E também não é todo mundo que a Receita vai conseguir olhar. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado também com essas coisas que a gente ouve por aí. Mas vamos seguir que tem mais pergunta. Vamos ver agora a pergunta do Rodrigo Viana, inclusive. Pessoal, minha dúvida é a seguinte. Imaginem um pedreiro, um pequeno empreiteiro que não tem empresa, às vezes não tem nem a MEI e trabalha por conta própria, como existem milhares, talvez milhões no Brasil. Esse pedreiro, pequeno empreiteiro, faz uma obra aqui e ganha 5 mil. Depois faz uma outra obra, ganha 3, 4. Tudo pago no Pix, na informalidade. Bom, a normativa da Receita Federal diz com todas as letras que estas informações de Pix podem ser usadas naquela declaração pré-preenchida de imposto de renda, que eu, por exemplo, acesso. Ah, mas esse pedreiro que trabalha na informalidade hoje não faz essa declaração, né? Mas ele presta serviços para pessoas de renda média que fazem a declaração e a hora que fazem um Pix de 5 mil, 6 mil para esse pedreiro, pode ser que isso então entre na declaração do contratante. E entrando na declaração do contratante, na hora de que cruzar, a Receita vai falar: opa, o contratante pagou 5, 6 mil aqui no Pix para o empreiteiro fulano de tal, mas ele não declarou? Por que ele não declara imposto de renda? E isso pode ser usado para que ele caia na malha fina? Então essa é uma dúvida que as pessoas estão. Eu acho uma dúvida legítima porque não foi bem explicado e porque a normativa da Receita Federal, insisto, fala explicitamente que é possível usar essas informações do Pix
na declaração pré-preenchida de imposto de renda. Como é que fica? Pode cair na malha fina? Isso gera muita dúvida, as pessoas começam o ano pensando assim, caramba, arrumaram mais um problema para mim, eu já tenho tanto problema, eu sou pequeno. Ou a Receita quer transformar milhões de brasileiros, os PJinhas, os informais, em sonegadores perigosíssimos e criminosos, é isso? Então fica a minha dúvida aqui. Boa pergunta, Rodrigo, mas não é bem esse caminho que o governo está tentando levar. Primeiro que assim, vamos falar primeiro assim, o mais óbvio, né? Se o cara recebe assim por contas assim e tem uma renda que teoricamente deveria ser taxada, o primeiro ponto é que perante a lei ele teria que declarar esse imposto de renda e pagar o imposto sobre essa receita que ele está recebendo, né? Então a gente também não pode aqui passar pano só porque ele é muito pequeno, tal, aceitar aí que ele cometa irregularidades. Então esse é o primeiro ponto. Mas mesmo nesse caso, muito dificilmente a Receita pegaria um caso como esse. Primeiro porque ele vai lá e ele não declara já. Então, no máximo ele vai fazer uma declaração de isenção, então ele não vai acabar declarando a sua renda. Como que pegaria ele? Por exemplo, se você tem o contratante, ele declarar que teve gastos com o pedreiro, com o encanador, se você tivesse, então, o contratante declarando isso, aí na hora de realizar o cruzamento das informações, aí ia faltar o outro lado realmente, que daí não ia ter dados sobre a pessoa que recebeu aquela renda. Aí sim ele poderia ter um problema, mas não existe declaração para esse tipo de profissional. Somente alguns profissionais que você é obrigado a declarar gastos que você realiza com ele. Todo mundo realiza gastos quando realiza gastos com médico, acaba declarando justamente porque você tem isenção. Mas outras categorias como advogado, corretor de imóveis também, que a Débora me informou, que eu também não sabia, ela acabou me falando agora de manhã sobre isso, né? Você tem que declarar que você realizou gastos com esse tipo de profissional, porque é justamente a renda do outro profissional e daí você tem que bater nos cruzamentos. Mas não sendo obrigatório esse tipo de declaração, então muito dificilmente esse profissional vai cair na malha fina. Claro, a obrigação dele deveria ser de declarar e de pagar os seus impostos, mas não vai ser ele que vai ser pego, porque muito pouca coisa, muito pouco vai ser movimentado para você ter uma movimentação atípica. Ele provavelmente, mesmo que ele seja completamente informal, nem um MEI tenha, então não vai ser isso aí que vai acontecer. Então não é esse profissional que vai estar sendo aí alvo, né, dessas buscas da Polícia Federal, né, Débora? Exatamente. A gente tem que lembrar que quem normalmente acaba caindo em malha é justamente quem tem informação divergente. Eu acho que a próxima pergunta, antes de responder isso, eu vou chamar o Leandro Demori, porque tem uma pergunta muito parecida com a do Rodrigo Viana e que fecha, eu acho que esse assunto, que é o que eu ia falar agora, mas vamos deixar o Demori perguntar, que aí eu já passo por esse assunto de uma vez. Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Então, numa nota complementar a essa instrução normativa, a Receita Federal comentou que essas movimentações do PIX podem estar na nossa declaração de imposto de renda de forma pré-preenchida. Para quem faz a declaração sabe que muita coisa, quando a gente baixa o software atualizado do imposto de renda, já vem pré-preenchido. Algumas movimentações bancárias, alguns gastos, algumas coisas que a gente já preencheu em outros lugares, por exemplo, nos bancos, né? Então, como vai funcionar eventualmente essa questão do PIX, essa movimentação do PIX pode vir pré-preenchida? Eu fiquei em dúvida em relação a isso. Obrigado, valeu! Qualquer coisa, vamos entender a natureza de uma declaração de ajuste anual. Normalmente eu gosto de comparar com uma foto, porque tem uma foto ali do seu ano de 2023 e tem uma foto do seu ano de 2024. Tem todos os seus saldos, então se você tem aplicação financeira, tem o saldo que você tinha lá no dia 31 de dezembro de 2024, vamos pensar, e tinha a foto das suas aplicações financeiras no dia 31 de dezembro de 2023. É uma foto para ver como evoluiu o seu patrimônio durante aquele ano. O que não pode ter? Uma evolução muito atípica, uma evolução não compatível com a sua renda. Esse é o primeiro alerta que poderia acender para a Receita Federal, certo? Você tem um saldo de aplicações financeiras e bens imóveis e outros bens
no dia 31 de dezembro de 23 e no dia 31 de dezembro de 24, um ano depois, isso subiu abruptamente e não tem nenhuma explicação que traga ali essa movimentação de patrimônio. Isso já acende alerta, tá? Movimentação financeira. Tinha uma fake news bem antiga, para quem é mais antigo vai lembrar, e eu como trabalhei no banco há muitos anos atrás, eu cansei de ver isso, que era a emissão do cheque administrativo. A pessoa ia lá no finzinho do ano, emitia um cheque administrativo, tirava todo o saldo da conta e depois redepositava aquele dinheiro no dia 2 de janeiro do ano seguinte, para não aparecer esse saldo na declaração. Então a pessoa tirava o dinheiro da conta para não aparecer com o saldo na conta no dia 31 de dezembro, às vezes resgatava aplicação financeira, pagava imposto de renda, uma catástrofe, ela tirava esse dinheiro da conta e depositava de volta no começo do ano. Isso era uma movimentação muito comum de pessoas que não queriam que aparecesse essa evolução patrimonial na declaração de imposto de renda. E a explicação para essas pessoas desde sempre foi a mesma, que era: a Receita já sabe o que você movimenta durante o ano. Não adianta você tirar no último dia do ano e devolver no começo do ano seguinte, porque a Receita já conhece as suas movimentações bancárias, para mostrar para vocês que isso não vem de agora. Tá? Então, a declaração de ajuste anual ela é uma foto. Então, não tem ali, se você resgatou o seu fundo durante o ano 100 vezes e aplicou 89, isso não vai aparecer na declaração anual. Então, as movimentações bancárias também não vão aparecer lá, tanto que isso é entre a instituição financeira e a Receita. É realmente um monitoramento. Primeiro ponto. O segundo ponto poderia aparecer ali na declaração pré-preenchida uma linha, né? Porque para quem já emite nota fiscal, então se você vai ao dentista e usa a declaração pré-preenchida, se esse dentista emitiu nota fiscal, isso vai aparecer já na declaração pré-preenchida. Você pagou X reais para o dentista nesse ano. Então isso já aparece, porque ele emitiu nota, o sistema é eletrônico, aquela nota fiscal eletrônica, isso já aparece. Só que tem outros pagamentos que não aparecem porque a pessoa não emitiu nota fiscal. Ela pode ter emitido um recibo, por exemplo, então não emitiu a nota, e aí o que entraria possivelmente nessa declaração pré-preenchida seria justamente um pagamento que você fez para algum profissional liberal que não apareceu, que não apareceria antes, que você teria que preencher. E que pagamentos, e acho que aí entra muito no que o André estava respondendo na pergunta do Viana, que pagamentos que normalmente entram? Não são todos. Né? Primeiro, você não vai declarar que você pagou R$5 pro pipoqueiro, como as pessoas estão falando, certo? Então, que pagamentos que tem que entrar? Os de saúde todo mundo declara, porque quem faz a declaração completa e usa as deduções quer deduzir as despesas com saúde. Então, esse normalmente todo mundo põe. Médico, o dentista, o plano de saúde, tudo isso, normalmente as pessoas já colocam e até vem pré-preenchido, porque essas pessoas, se elas estão ali dentro da conformidade, elas vão emitir a nota para você. Então, isso já vem, inclusive, preenchido. PGBL, para quem tem plano gerador de... PGBL, agora eu me perdi. Plano gerador de benefício livre, quem tem, deduz até 12% da renda. Coloca lá que pagou X% no ano, X mil por ano, no PGBL para entrar como dedução. Então, isso também já vem da instituição financeira. Outro ponto que vem pré-preenchido ali, que se você fizer um pagamento, você tem que colocar pensão. Quem paga pensão tem que colocar na declaração de imposto de renda, mesmo se é no exterior, enfim, não importa, tem que colocar. Quem paga aluguel tem que colocar que pagou aluguel para o dono, proprietário do imóvel. Então, isso também vai na declaração de ajuste anual. E os profissionais liberais que não deduzem, mas precisam estar lá, que era o que a gente estava falando, advogado, corretor de imóveis, tem uma série de profissionais liberais, eu até tenho aqui, eu vou pegar para vocês uma listinha, só para falar: advogados honorários, advogados de mais honorários, engenheiros, arquitetos, administrador de imóveis, corretores e arrendamento rural. Então, esses pagamentos, eles têm uma linha específica, cada um com o seu número, você coloca lá que você pagou e isso entra como a renda da outra pessoa. E o que a Receita pega de cruzamento? Se você falar que pagou, por exemplo, eu falei que eu paguei para o André honorários de, sei lá, R$50 mil no ano. André, estou te pagando muito bem aí, paguei R$50 mil de honorários para o André, porque ele foi meu advogado. Se o André, na declaração dele, não falar que ele recebeu da Débora 50 mil de honorário, a Receita vai cruzar e vai falar: peraí, o que está acontecendo? A Débora falou que pagou, o André falou que não recebeu. Eles vão cruzar esse dado e eles vão chamar a gente para explicar. Se eu tiver o comprovante de que eu paguei para o André,
a receita vai em cima do André. Se eu não tiver o comprovante que eu paguei para o André, eu vou ter que tirar isso da minha declaração de imposto. Então, esse caso é um caso bem conhecido de malha que normalmente acontece. Ou, por exemplo, aí que paguei para aquelas despesas dedutíveis, todo mundo gosta de ter. Então, eu falei que paguei para o dentista tantos mil. O dentista falou que não recebeu. Eu estou usando isso para deduzir. Aí eu caio na malha. Aí eu tenho que tirar, se eu não tiver como provar que eu paguei para o dentista. E o dentista a receita vai atrás do dentista se ele realmente recebeu e não declarou. Então, esse tipo de cruzamento acontece e já acontece. E as movimentações, como eu falei, elas já são conhecidas. Então, essa declaração pré-preenchida provavelmente vai pegar e tentar preencher esses pagamentos que já existem, essas linhas, para facilitar para você não ter que ficar preenchendo manualmente. Só que nem tudo ali é a renda de outra pessoa, nem tudo ali foi um pagamento que é rendimento. Então, também a gente tem que ficar atento para, na hora que preencher, ver se não está preenchendo nada errado, porque às vezes vem também linhas erradas na declaração, vem coisa com valor errado de aplicação financeira, às vezes vem um pagamento com valor errado, então tem que ficar realmente atento. Então, não é porque está pré-preenchida que você vai usar ela na totalidade. Mas a gente tem que pensar em o que vai também nessa declaração, né? Quais linhas que existem numa declaração que a gente tem que colocar que pagou. Né? Não é para todo mundo. E eu acho que isso vem justamente para facilitar, para você não esquecer. Às vezes esqueci de colocar lá que eu paguei para o André os honorários e ele colocou que recebeu os honorários de mim. Isso também dá uma divergência, não é só de um lado ou do outro. Então, eu acho que vem mais para facilitar, mas quem que tem que tá com a conformidade? Quem emitiu o serviço também. Então, o advogado, o engenheiro, o arquiteto, esses profissionais que o corretor de imóveis, ele precisa falar que recebeu também daquela fonte. Então, viria mais nesse sentido. Mas as pessoas, num geral, pessoas físicas, não vão ter uma linha ali de movimentação, porque não é isso que a Receita quer ver. O que a Receita quer ver é, você movimenta muito mais dinheiro do que você recebe de renda. Aí acende alerta. Você tem uma evolução patrimonial muito fora da normalidade com a sua renda. Vai acender alerta. Você começa a colocar despesa demais e não tem como comprovar, vai acender alerta. Você coloca alguém como dependente e essa pessoa tem renda, você fala que ela não tem renda, mesmo que ela fique na isenção, você precisa pôr, porque o rendimento daquela pessoa soma ao seu. Então, se você coloca um dependente que tem renda, você precisa colocar a renda desse dependente, senão você vai cair na malha. Então, tem uma série de fatores que às vezes as pessoas desconhecem e acabam achando que estão sendo, perseguidas pela Receita Federal, mas elas fizeram, às vezes, o preenchimento errado, esse é um ponto, mas tem essas outras questões que são de movimentações muito atípicas. E aí que a Receita vai olhar. É como eu estava falando, a Receita não tem braço para ficar olhando todas as movimentações bancárias de todo o mundo do Brasil. Ela vai pegar realmente os casos mais atípicos e vai começar a acompanhar. Se aquilo aconteceu um mês, pode ser que a pessoa vendeu alguma coisa, vai aparecer na declaração de ajuste. Agora, se aquilo começa a aparecer com uma frequência muito grande e o patrimônio dela cresce, ela não tem como explicar, ela tem uma movimentação bancária, porque aí você é chamado para explicar, Tem esse outro ponto, você é chamado para explicar o que é essa movimentação, o que é essa evolução patrimonial. Se você tem como explicar, também ok. Mas e se você não tiver? Da onde vêm essas movimentações? Aí começa a investigação. Pode ser lavagem de dinheiro, pode ser evasão, pode ser uma série de fraudes e outros esquemas que a Receita vai pegar para ver de perto, mas não é de todo mundo. É isso que a gente tem que ter em mente. A gente tem que ter em mente que são coisas atípicas, provavelmente, que vão ser olhadas muito de pertinho. Eu acho que deu para tirar boa parte das dúvidas. E lembrando uma última coisa também, Muitas dessas mudanças também para evitar golpes, fraudes, porque o Pix está sendo utilizado à torto e direito aí para dar golpe nas pessoas via WhatsApp e tudo mais. E daí também ajuda, já que essas movimentações aí você consegue também ver a fonte dessas fraudes. Gente, se vocês querem programas que nem hoje aí que aconteceram aí, então a gente está chamando aí vocês para a luta, porque não é todo mundo que vai ter a paciência de passar meia hora desmentindo aí um monte de fake news aí de Pix, um monte de dúvidas que as pessoas têm em relação ao Pix e dúvidas, inclusive, aí bem pertinentes aí por causa de toda a confusão que tem. Então a gente está preparando aí para vocês, além de tudo que a gente já tem uma explosão de novidades aí para essa comunidade. Então tem programa novo, vai ter
vai ter programa novo, vai ter novidades, vai ter podcast, inclusive. Então, gente, faça parte dessa comunidade aqui. E lembrando aí que quem se tornar membro solidário ainda, a gente está nesse período aí dessa campanha, vai ganhar todos aqueles brindes aí que a gente prometeu para vocês. O livro do José Souza, aí, o Pobre de Direita, o livro aí do Paradoxo da Escolha, a Primeira Intenção aí do Eduardo Moreira, a caneca, a pulseirinha e o certificado aí de membro solidário. Então, gente, clica aqui em iclmercado.com.br, faça parte aí dessa comunidade aí e ajude a gente a ter ter cada vez mais recursos aí para continuar fazendo esse trabalho que a gente faz. E parece que teve gente no chat que ainda não entendeu e se precisar a gente volta nesse assunto. Agora vocês ficam com o Rolê ICL. Na sequência, dessa vez aí, eu acho que quem vai estar lá com vocês é o Panúzio e o Guga Noblar. Então, vocês estão em excelente companhia a partir de agora e a gente volta amanhã para trazer os principais assuntos para vocês. Um beijão e até lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Cheguei a Havana, Fidel me chamou no gabinete dele e se virou e falou assim: o que você quer me perguntar? Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar a subjetividade, compreender que as relações podem ser realmente distintas. Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba. Porque nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado una cultura de la solidaridad. ¡Patria o muerte! El verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar, porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Un 30% de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa.